Olá, boa tarde, bom início de semana para você. Segunda-feira, 24 de outubro. Estamos ao vivo e também transmitindo pela internet. Acesse novotempo.com/NTSul. Estamos ao vivo também pelo Facebook. É só acessar a nossa página, curtir a nossa página e acompanhar o nosso jornal aqui de meio-dia até 1h da tarde. Então, TV Cachoeira, só curtir a nossa página e acompanhar com a gente, tá bom? Nós começamos o NTSul de hoje com um alerta. Depois de apenas 46 dias de ser inaugurada, a ponte sobre o banhado Castanino apresenta sinais de degradação. O problema foi vistoriado pelo presidente da Câmara de Vereadores e engenheiro civil Homero Tati. Homero pediu providências ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A ponte sobre o banhado Castanino, na BR-153, foi inaugurada no dia 8 de setembro e já apresenta sinais de preocupação. A obra, que custou cerca de 10 milhões de reais, está com uma fissura de 4 milímetros. Assim, sem querer ser alarmista, tá? Fazendo uma vistoria rápida aqui, eu percebi algumas coisas que preocupam, né? Nós temos aqui à direita, na ponta sul da ponte, né, no lado sul da ponte, um talude que está degradando. Tá? Essa obra foi entregue com um talude do aterro, sem proteção. Então a água, como está vindo, está levando o próprio talude, daqui a pouquinho está levando a sustentação do asfalto, né, e passamos a ter de novo o mesmo problema. O local, segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul e também engenheiro, deveria ter sido revestido com vegetação, para evitar um novo desmoronamento. Eu vi também aqui no leito da ponte uma série de ondulações, né, que é problema de construção, né? Essas ondulações ela reduz a vida útil da ponte, porque geram outras micro vibrações na ponte que não deveria ter se ela fosse um rolamento liso, plano, sem ondulação, né? Então são problemas que a má fiscalização, né, a má aceitação da obra vai deixar uma herança aqui para os usuários, né, e para o próprio erário, que daqui a um pouquinho tem que estar refazendo isso aqui, né? E como a obra é uma obra de construção civil, tem 5 anos de garantia, eu acho que é uma hora boa de fazer já uma cobrança aí do DENIT para que venha refazer essa avaliação aqui e cobrar da empresa que deu uma proteção nesses taludes, né? O problema será um dos assuntos da sessão da Câmara na noite desta segunda-feira. Eu quero fazer um registro, né? Quero encaminhar ao DENIT essas demandas aí para que eles nos dêem algumas explicações de como que foi feita essa vistoria, como que foi feita essa aceitação, né? E também já alertar para esses problemas que a gente está identificando. Nós que já passamos pelo problema de ficar sem uma ponte numa via como esta, nos levam a questionar os responsáveis. 46 dias é muito pouco para fissuras, não é mesmo? Nossa produção enviou na sexta-feira e-mail ao DENIT solicitando um posicionamento sobre os problemas apresentados na ponte do Castanino. Até o fechamento desta edição, o DENIT não nos respondeu, mas nós vamos insistir. A Argentina é um dos principais destinos das exportações de calçados do Brasil, mas agora voltou a impor barreiras aos empresários gaúchos. Depois de uma trégua de 10 meses, novamente o país vizinho está dificultando a liberação de licenças para a entrada dos produtos brasileiros. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados calcula que já deixaram de embarcar para a Argentina cerca de 8 milhões de dólares em exportações do setor. Pela regra da Organização Mundial de Comércio, o país importador, no caso a Argentina, tem até 60 dias para conceder a licença para a entrada de produtos estrangeiros. Mas isso não está acontecendo. Algumas remessas brasileiras aguardam há mais de 120 dias pela concessão. Os negócios já foram fechados, mas o produto brasileiro não consegue entrar na Argentina. São variados os prejuízos, né? Um pelo fato de que nós não estamos entregando a mercadoria que foi combinada com os nossos importadores no prazo que foi acordado. Há uma segunda questão que são as vendas que se perdem pelo fato de não ter a mercadoria no local, no varejo da Argentina. Começa a acontecer já uma espécie de falta de confiança por parte do importador e do varejo da Argentina na condição de que o Brasil possa, a tempo, colocar a mercadoria
no território argentino. O presidente da Abri Calçados lembra que essa espécie de bloqueio argentino já aconteceu em outras ocasiões. A questão foi resolvida com os dois países cedendo um pouco. Também a Embaixada do Brasil em Buenos Aires está nos dando uma boa assistência nessa questão e eu acredito que em mais 15 ou 20 dias se possa resolver isto, né? A Argentina é o segundo principal destino do calçado brasileiro, perdendo apenas para os Estados Unidos. O governador José Ivo Sartori voltou na sexta-feira da missão governamental à Europa. Sartori passou pela Alemanha, França e Itália e destaca como resultados do roteiro a certificação do Rio Grande do Sul como parceiro premium do Medical Valley, a confirmação também dos investimentos da multinacional francesa Lactalis no estado e o fortalecimento das relações com a Alemanha. Foi além do que nós esperávamos. E a gente pensava em fazer uma visita na Alemanha por força da questão do acordo Brasil e Alemanha e da reunião, e porque preparar também o terreno para o ano que vem, e nós sabemos que vão ter que ter muito apoio da sociedade, das entidades e de todas as organizações para ser bem recebidos como nós fomos recebidos na Câmara Brasil e Alemanha. E aqui eu queria destacar publicamente o papel dos empresários, notadamente da Fiergs, que acho que teve uma atitude tão bonita de preparar uma janta, um churrasco com carne do Rio Grande do Sul. Isso eu vi lá no meio de todos os alemães, demonstrou muita emoção e também caiu como uma coisa bem positiva, e estas maneiras também atraem as pessoas de ter interesse pelo Rio Grande do Sul. Tudo que nós queremos é que eles venham investir no Rio Grande do Sul. A comitiva, integrada por secretários, dirigentes da Fiergs e de entidades, esteve também na França e na Alemanha. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook, é só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Agora, 12:09 pelo horário de Brasília, nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, a filha de um pastor aqui de Cachoeira do Sul desapareceu. Ayrton Lima afirma que a filha viajaria de São Borja para Jaguarão, mas não chegou ao destino até hoje. Pois é, nós não temos nada aqui na primeira polícia de São Borja, primeiro DP. E a polícia está rastreando o estado todo, ninguém agora sabe do paradeiro dela, do desaparecimento dela. Nada. Desde quinta-feira à noite, Priscila de Lima Correia, filha do líder da Igreja do Evangelho Quadrangular de Cachoeira do Sul, Ayrton Lima, está desaparecida. Ela deveria ter viajado de São Borja até Jaguarão para encontrar o esposo, mas até hoje ela não chegou ao destino. Às 0h38 da madrugada de sábado, pelo Facebook, um pai desesperado faz uma publicação em que pede orações e também comunica o desaparecimento da filha, Priscila de Lima Correia, de 34 anos. Ele é o líder da Igreja do Evangelho Quadrangular em Cachoeira do Sul e também suplente de deputado federal, pastor Ayrton Lima. Quinta à noite, ela viajaria de São Borja, onde trabalha como professora na Universidade Federal Farroupilha, para encontrar o esposo, Gilson Correia, em Jaguarão, onde ele mora. Foi ele a última pessoa a falar com ela. Ela saiu quando de casa? Ela saiu 8 da noite de quinta-feira passada. E a última vez que ela falou contigo foi na quinta-feira? Foi na quinta-feira, 1 da manhã. E estava tudo tranquilo, não notou nada de estranho? Nada de estranho. Um dos jornais aqui mencionou que havia algum tipo de desavença, inclusive que há pouco tempo ela teria registrado alguma ocorrência policial contra alguém, mas não mencionou quem existe. Isso é verdade ou são suposições sujas? Não, é botaria. É? É botaria. Mencionam também que foi sacado algum dinheiro da conta corrente dela nesse período todo, no final de semana. Se confirma ou não? Na verdade, algumas coisas o próprio investigador pediu para a gente não comentar, né? Então a gente tem que preservar a investigação, né? Isso que também fica difícil de falar, entende? Ela saiu quinta-feira de madrugada, né? É isso? Quinta-feira, 8 da noite. 8 da noite. Uma hora, já para chegar em Tamarinha a uma hora ela me ligou, a gente conversou um pouco. Depois ela... A 1h da manhã? Isso. E depois não tive mais contato. Ela teria que desembarcar a que horas e aonde? Em Pelotas às 6h15. Da manhã?
Isso. No destino final ela não chegou. Tá, Até onde a gente sabe, né? sim, ela chegou a embarcar lá em Pelotas? A gente não sabe disso. Não sabe disso. Não. A polícia possivelmente deve estar investigando em rodoviária, câmeras, essas coisas assim. Óbvio. Na manhã de segunda-feira, a pastora Ayrton, que está em São Borja acompanhando a situação, também falou conosco. Pois é, nós não temos nada. Estou aqui na delegacia de polícia aqui de São Borja, primeiro DP, e a polícia está rastreando o estado todo. Ninguém agora sabe do paradeiro dela, do desaparecimento dela. Nada. Eu não sei se eu poderia dizer com que linha de investigação a polícia está trabalhando. Todas as possibilidades, todas as linhas, todas. Não tem uma, não, até agora não tem nenhuma direcionada. Nada. Está rastreando o estado inteiro. Porque não dizer o Brasil, né? Então não tem. Apenas ela sumiu. Não pode ter uma hipótese de nada. Várias delegacias trabalham em conjunto neste caso. Portanto, qualquer informação que possa ser útil deve ser encaminhada à delegacia mais próxima ou pelo telefone 190. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Vamos ajudar. Vamos ao giro de notícias do NT Sul? Veja só. Os 3 pedágios da Freeway e da BR-290 ficam com as tarifas mais caras a partir das 0 hora da próxima quarta-feira, dia 26. O reajuste de 8,97% foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O aumento corresponde à variação do IPCA. Com isso, o valor para carros sobe de R$ 12,60 para R$ 13,80 nos pedágios de Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul. No pedágio de Gravataí, o valor passa de R$ 6,30 para R$ 6,90. Essa é a última revisão tarifária prevista, já que o contrato entre Concepa e ANTT encerra-se em julho de 2017. Quanto aos valores para motocicletas e caminhões, nas praças de Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul, motos passarão a pagar R$ 6,90 e caminhões e ônibus a partir de R$ 41,40. Já no pedágio da Praça de Gravataí, motocicletas pagarão R$ 3,45 e caminhões e ônibus pagam a partir de R$ 20,70. Passa a valer, a partir de 1º de novembro, a exigência de habilitação para guiar motos 50 cilindradas, como são conhecidos os ciclomotores. A informação foi dada pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. O motorista que estiver conduzindo a chamada cinquentinha sem habilitação cometerá infração gravíssima com multa agravada, que é multiplicada por 3. Assim, como o valor para infração gravíssima será reajustado para R$ 293,47 em 1º de novembro, a cobrança multiplicada por 3 chegará a R$ 880,41. O veículo também poderá ser apreendido. A partir de 6 de novembro, os celulares no Rio Grande do Sul terão mais um dígito. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná serão os últimos a acrescentar o 9 à frente dos números atuais. A mudança foi estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, por meio de uma resolução de 2010. A alteração foi feita progressivamente, começando por São Paulo em 2012. De acordo com a Anatel, um dos objetivos é aumentar a disponibilidade de números na telefonia celular. Os números de telefones fixos não serão modificados. Apenas os celulares terão o 9 acrescentados ao número original. Falamos agora da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. A 32ª edição começou na sexta-feira e vai até amanhã na Praça José Bonifácio, bem no centro da cidade. Esta 32ª edição da Feira do Livro de Cachoeira do Sul possui um perfil diferente. Além das habituais bancas de livros, que este ano são em 13, muitas atividades estão sendo desenvolvidas para atrair e captar a atenção do público. É que, pela primeira vez,
Paralelamente e junto da feira, a Secretaria do Trabalho e Ação Social realiza o Fórum Social Municipal, que trabalha a inclusão e a igualdade em seus mais variados segmentos e aspectos, oferecendo uma gama de oficinas e atividades. Até terça-feira, a Praça José Bonifácio é espaço de todos e para todos. Que voz mais bonita! Bonifácio, você ouviu isso, Bonifácio? Qualquer dia desses eu posso voar também. Claro, minha filha, claro que pode. Meio-dia e 21 pelo horário de Brasília. A onda de sustentabilidade chegou aos pneus. Os fabricantes aderiram à criação e comercialização do pneu verde. Trata-se de um pneu feito a partir de borracha e sílica, que resulta num produto mais leve, que aquece menos e que diminui o impacto na natureza. O biólogo Milton Martins explica melhor. Olá! Hoje conversaremos aqui sobre uma questão que está diretamente relacionada ao nosso dia a dia. Pois é, todo mundo tem automóvel e volta e meia tem que trocar os pneus. E o que a gente faz com esse pneu? Pois é, o ideal é que tu encaminhe ele para um local devidamente aí preparado para receber esse pneu, né? Esse pneu chamado, que até então é um descarte, né? Existem soluções para isso. Nós sabemos que o pneu ele pode ser reciclado. E algumas empresas estão preparadas aí para receber esse pneu e encaminhá-lo aí para trituração e a transformação desse pneu num outro utensílio aí de origem semelhante. Mas a novidade com relação ao pneu é o surgimento agora no mercado do chamado pneu verde. Ele então passa por um processo fabril diferenciado que dá às ligas de borracha uma maior leveza. Diz aí algumas marcas que diminui o peso dele em até 8%. Também o ruído dele, quando o automóvel, então o veículo está em andamento, diminui também o ruído dele na pista. Além disso, existe aí no processo de fabricação uma menor produção de gás de efeito estufa, como o CO2, e além de outros elementos que são, digamos, poupados nesse processo de fabricação. Então esse pneu verde hoje seria o que nós teríamos de melhor no ato da escolha, aí, quando nós formos comprar um automóvel ou até mesmo formos trocar o pneu do nosso carro. Mas o mais importante disso é nós escolhermos locais certos para descartar esse pneu. Diante de toda essa situação, uma questão é certa: local de pneu é aqui na borracharia, devidamente aqui abrigado no seu ambiente, sem pegar água da chuva, por exemplo, e também entregar ele numa empresa especializada, aplicarmos aí a chamada logística reversa, no qual quem me vendeu deverá receber esse pneu usado. Isso aí já foi instituído em 2010 com a Política Nacional da Logística Reversa, lá do nosso Plano Federal de Resíduos Sólidos, que isso está realmente hoje ainda em processo aí de amadurecimento em todo o país. Mas o fato é, eu comprei um pneu, eu devo devolver no local adequado, seja uma borracharia que tenha uma coleta especializada, seja o seu vendedor que tenha aí uma coleta especializada. Uma coisa é certa, o lugar desse pneu usado não é na beira do riacho, tampouco é na beira da BR e não pode ser também guardado e jogado a céu aberto. Lembrando que uma borracha dessas, no mínimo aí 400, 500 anos para poder se decompor. Então, o processo de decomposição disso na natureza é absurdamente longo e não é compatível com uma prática ambiental desejada. Então aí fica a dica sobre a questão do pneu para nós aí prestarmos mais atenção quando formos aí trocar, quando formos adquirir um novo pneu e principalmente quando formos descartar esse pneu. Lembrando que existem algumas empresas que recolhem grandes e também pequenas quantidades de pneu para enviar aí para o processo de reciclagem. Então, uma outra postura inteligente nossa é procurarmos aí perto da nossa casa, perto do nosso município, um local adequado que recolha, né, um posto de coleta para esses pneus usados. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro ambiental.
Você já ouviu falar na holoprosencefalia? Essa é uma doença que atinge o cérebro de 1 a cada 16 mil crianças nascidas no mundo. A holoprosencefalia afeta o desenvolvimento neurológico do bebê. Tiago e Mirlene esperavam o nascimento do filho Renato, programado para setembro deste ano. Em maio, no 5º mês de gestação, a médica deu a notícia. A criança foi diagnosticada com holoprosencefalia. Aí ela falou, ó, mãe, pai, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ele tem, aí falou da fissura, falou do palato aberto e que tinha uma deficiência cerebral. A gente perdeu o chão naquele momento, a gente perdeu totalmente o chão, mas onde a gente viu que a gente precisava ter forças para dar amor, né? Em nenhum momento tivemos dúvida de nada, e sim criar forças vinda de Deus mesmo, para suportar tudo isso. A holoprosencefalia se trata de uma má formação no cérebro do bebê. Dentro da barriga da mãe, ainda na fase de embrião, o órgão que vai formar o cérebro do feto se chama prosencéfalo. Nos 2 primeiros meses de gestação, esse órgão se divide em 2, formando os 2 hemisférios do cérebro. Mas pode acontecer de o prosencéfalo não se dividir, ou se dividir mal, o que compromete no bebê as funções motoras e mentais. O rosto também pode ter problemas de formação. Nesses casos o que acontece é que não há uma separação completa. Ele vai ficar, uma parte vai ficar fusionado. E a gravidade do defeito vai depender do quanto é que isso vai ficar fusionado. Se virar uma cavidade única, não separou nada, é o tipo mais grave, que a gente chama de alobar. Se separou só a parte de trás, se a parte da frente não separou, a gente chama isso de semilobar, um pouco menos grave. E o tipo mais leve é o que a gente chama de lobar. No caso de Renato, o lábio superior da boca ficou com uma fissura. Após o nascimento, ele ficou 1 mês no hospital. Depois disso, recebeu alta e agora está em casa, onde parece estar mais tranquilo. O hospital era um ambiente que ele chorava bastante, né? Sim. Muito. Ficamos 30 dias no hospital, eu e ela junto. E ele estava bem agitado, bem nervoso. E aí depois entrou com a medicação e só o fato de estar em casa ele já ficou bem mais calmo. A doença aparece, em média, em 1 a cada 16 mil recém-nascidos. Ela não tem cura e não se sabe ainda o que causa a má divisão do cérebro. Os médicos avaliam que uma criança que nasce com esse diagnóstico não tem muita chance de sobrevivência, mas há exceções. A gravidade é que vai determinar o tempo de vida e também as anormalidades genéticas, cromossômicas e o quanto tem outras coisas alteradas. O tipo mais leve é o que a gente chama de lobar, que ele separa, falta só um pedacinho da separação, que é um septo ali que existe, um pouquinho no meio, está um pouquinho junto, que é o tipo mais leve. Esse pode chegar à vida adulta e ter características normais, às vezes. Se de início veio o susto, hoje os pais de Renato não economizam na dedicação ao filho. Criaram uma página no Facebook para arrecadar doações para o menino e procuraram conselhos de outros pais de crianças com holoprosencefalia para aplicar em casa. O contato com essas outras mães foi muito importante para mim, não se sentir tão sozinha, né? E como elas fazem, né? Como foi possível lidar com essa situação, desde o diagnóstico até hoje em dia, como faz com as crianças, né? Então, como alimentar, como... A dificuldade. Como buscar uma terapia o quanto antes, a importância, né, da físio. E como lidar mesmo com a criança, da necessidade dela. Mas a receita principal para cuidar do filho, ninguém aconselhou. Eles mesmos adotaram e tem dado muito certo. E o que a gente faz diariamente, dia e noite, é dar muito amor e carinho para ele. É o amor, não é? 12:30 pelo horário de Brasília. Participe conosco também pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Ou então é só procurar por TV Cachoeira lá no seu Facebook, curta a nossa página e acompanhe toda a nossa programação aí de segunda a sexta, entre 12:00 e 1h da tarde. Gente, manter uma rotina de exercícios não é fácil. A gente promete toda segunda-feira voltar a se exercitar, não é mesmo? Mas quem já passou dos 60 anos muitas vezes tem um ritmo melhor que o da garotada. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Academias, os idosos já são responsáveis por 1/3 das matrículas em academias no país.
Luiz e Jorge são exemplos de disposição. Mesmo com o dia chuvoso, não desanimaram e foram à academia. Jorge faz atividade física há 10 anos. Faço caminhada de 30 minutos na esteira, depois faço todos os aparelhos aqui, né? Para perna, musculatura, levanto peso. Não muito, né? Mas levanto, né? E assim eu estou fazendo, né? Luiz malha de segunda a sexta-feira. E o grande benefício para mim é a liberação da endorfina e tá com um bom preparo físico, tá com colesterol em dia, triglicerídeos em dia, glicose em dia, em geral todos os exames estão bem. O aluno, quando ele entra na academia, ele passa por uma avaliação com um profissional e vai passar todo o histórico dele a respeito de doenças, o que ele precisa. A gente solicita um atestado médico para dizer que ele está apto a praticar atividade física, para o médico ter conhecimento que ele vai fazer uma atividade. Até em função de medicação, muitas vezes, para pressão, para diabetes, para estar de acordo com o exercício. Depois ele vai para o exercício. Se ele vier para a musculação, ele vai ter o treino dele individualizado, de acordo com as necessidades e com a capacidade dele. 80% dos quase 900 alunos desta academia têm mais de 60 anos. Para essa turma, a aposentadoria não significou sedentarismo. Em um país com um número crescente de idosos, estar em atividade pode se tornar essencial. No último censo de 2010, a população que mais aumentou percentualmente foi a de nonagenários, que teoricamente seria uma pessoa mais frágil, mais vulnerável, mais propensa às doenças que incidem na velhice. O que se pode fazer? Claro, além de várias medidas, incorporar um programa de exercício para prevenção e tratamento da maioria dessas doenças que incidem na velhice. Ele traz muitos benefícios. Tu não precisaria estar procurando médicos, porque a tua saúde sempre estará 100% boa. Trabalha o espírito e a mente das pessoas. Verdade. E qualidade de vida inclui, além de exercícios físicos, uma boa alimentação. E para isso é preciso ensinar os pequenos a se alimentarem corretamente. Uma oficina culinária promovida pelo Banco de Alimentos em Porto Alegre ensina a criançada a cozinhar de forma racional e sem desperdício. Alunos de uma entidade beneficiada pelo Banco de Alimentos colocam a mão na massa e depois escolhem os recheios. Todos os ingredientes foram doados. A ideia aqui é combater o desperdício. A hora de conscientizar é na infância, porque eles vão se tornar adultos conscientes e replicar também para os filhos. E as crianças têm um outro fator que elas levam para os adultos em casa. Esse lema de ir contra o desperdício, de fazer melhores escolhas, porque vai trazer benefícios para a saúde delas, né? Então, eles têm um papel fundamental, a gente planta a sementinha com eles para colher os frutos com os adultos. Mas não é só preparar e depois saborear essa pizza deliciosa, não. Na oficina também tem uma parte importante que ensina sobre os alimentos. E isso eles fazem assim, ó, brincando. Um jogo de tabuleiro ensina a importância das leguminosas para a alimentação. Avançando e retrocedendo casas, as crianças descobrem quais são as qualidades nutricionais do feijão, do grão de bico, da ervilha. E depois da aula, Cleimar prometeu mudar a alimentação. Tentar comer mais cenoura, que eu odeio cenoura. Vou comer espinafre, que eu também odeio. Por que tu tá querendo fazer isso assim? Pra eu ficar mais saudável e ficar com um corpo bonito. Escola, lugar de alimentação saudável. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto que está sendo desenvolvido aqui em Cachoeira do Sul, nas escolas públicas. A nutricionista Denise Caspani conta tudo pra gente. E aqui no estúdio comigo, mais um vereador eleito em Cachoeira do Sul, Ronaldo Trojan, é o nosso entrevistado de hoje. Estamos de volta ao vivo também pelo Facebook. Eu gostaria de mandar um abraço a todos que estão interagindo conosco pelo Facebook. A Heloísa Inês, ela diz o seguinte: que bacana, sou de Cachoeira. Heloísa, depois manda pra gente de onde que você é.
onde você está agora, né? E o Ayrton Rodrigues, boa tarde para você também, Ayrton. Obrigada pela participação de sempre conosco aqui. Gente, a escola é um local importante para a promoção da saúde por meio do consumo de alimentos saudáveis. Algumas ações vêm sendo realizadas nas escolas da rede municipal em Cachoeira do Sul e elas contribuem para a formação de hábitos alimentares saudáveis e facilitam também o consumo desses alimentos pelas crianças e pelos adolescentes posteriormente. Você vai conhecer agora o projeto Escola Lugar de Alimentação Saudável. É no quadro Nutrição com Denise Caspani. Veja só. Olá, tudo bem? O mês de outubro é o mês da alimentação, porque no dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Tema que já tem sido desenvolvido aqui no nosso programa em outras oportunidades. Pois hoje vou conversar com a coordenadora e com a nutricionista do setor de alimentação escolar de todas as escolas do município de Cachoeira do Sul, da rede municipal de ensino. E está acontecendo um projeto de alimentação escolar em toda a rede durante o ano de 2016. Hoje elas vão falar um pouquinho sobre a culminância desse projeto, da apresentação de todo o trabalho que foi desenvolvido nessas escolas. Jane, boa tarde, tudo bem? Como é o nome do evento, né, que culminou com a apresentação desses trabalhos e qual é a tua avaliação sobre isso? Escola, lugar de alimentação saudável. Nós, como educadores, não podemos deixar de não discutirmos e trabalharmos este assunto, que é de fundamental importância junto aos nossos alunos. E este projeto, essa ideia surgiu a partir do momento em que as escolas começaram a entregar no setor os projetos referentes à alimentação saudável, de como ia ser trabalhado lá na escola, envolvendo toda a comunidade escolar, todos os segmentos. Alunos, pais, professores, equipe diretivas, manipuladores. E é claro que nós no setor, enquanto setor, dando esse suporte, visitando, analisando, assistindo às lindas atividades que estavam sendo feitas. A partir daí, então, eu e a nutricionistas, dentro do setor, com as demais colegas, surgiu essa ideia, discutimos, mas vamos mostrar, é um trabalho tão bonito, tão lindo, que tem que ser mostrado para a comunidade. E realmente, assim, eu fico emocionada ao falar sobre esse assunto e sobre os trabalhos que nós assistimos aqui hoje e que a gente já assistiu semana passada nas escolas. Tá? As nossas escolas estão de parabéns e continuem nessa luta. Os nossos alunos estão aí e as nossas crianças precisam crescer alimentando-se bem, com uma boa saúde. É verdade, é um grande desafio, mas é um orgulho, né, poder dizer que estamos nesse caminho. Inês, nutricionista, né, da equipe, esse desafio que nós, nutricionistas, sabemos que é de longa data e a cada dia que passa, eu, como trabalho na área da saúde, vejo assim que a gente ainda tem muita caminhada pela frente, né? Mas como tem sido no dia a dia com as escolas e através desses trabalhos que a gente pôde orgulhosamente comprovar, né, que as escolas estão trabalhando, como é que tu vê como nutricionista, qual é o teu olhar sobre isso e a perspectiva para o futuro, né, baseada no que nós já vivenciamos de longos anos, com as dificuldades que a gente vê, quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios? Bom, a princípio também, te colocar assim que a ideia do painel surgiu, né, em conjunto com os coordenadores, né? E tendo em vista que nós precisamos trabalhar o tema alimentação saudável no currículo escolar. Então, normalmente as coisas quando vêm impostas, elas dificilmente ou não acontecem ou demoram muito para acontecer. Então, no caso desse painel, ele foi colocado para as equipes diretivas de uma forma bem livre. Então, cada escola pôde desenvolver as suas atividades da forma que achou melhor, né? Escolhendo as turmas e quais os professores, quais as disciplinas aonde ia ser trabalhado este tema. Então, o tema alimentação saudável. E há necessidade de se trabalhar assim, muito mais do que nunca, né? Nos dias de hoje nós estamos com a taxa de
percentual de obesidade já muito elevada, já está ultrapassando a 32%, 35%. Então, este é um momento, então, realmente de enfatizar e trabalhar mais do que em anos anteriores, né? Até porque, assim, nós estamos... a mídia está muito enfocada ainda nos alimentos ultraprocessados. Então, o que nós queremos hoje? Nós queremos promover, né, uma alimentação saudável, né? Aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes e reduzir consideravelmente o alimento, a ingestão dos alimentos ultraprocessados, né, em função de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, enfim. Então, assim, a gente vê o painel esse, assim, como querendo, né, e torcendo para que ele dê continuidade, né, no ano seguinte, né. Então, e que a gente consiga envolver também aquelas escolas que de momento não participaram, né? Então, é um desafio para nós e para os próprios coordenadores dos projetos que estão sendo apresentados aqui hoje, a gente tentar que cada um deles consiga que a outra escola que não desenvolveu este ano projeto venha a desenvolver. Então, eu acredito que a gente pode, quem sabe, uma rede de projetos para o ano de 2017. É isso mesmo. Eu pude observar, tive a satisfação, a alegria de constatar através da apresentação dos trabalhos, o comprometimento dos professores, dos diretores e dos manipuladores de alimentos que envolvem as crianças em atividades muito criativas, lúdicas, e as crianças acabam se comprometendo com isso. Acho que ainda falta quer dizer, não falta, não por parte de vocês, vamos deixar claro, mas a população de uma forma geral aderir mais, e as famílias, né, meninas, que eu pude observar, assim, que por parte de todas as escolas veio a questão do envolvimento com as famílias. Ainda alguma dificuldade com isso, né, Inês? Tu quer falar? Eu achei muito importante os alunos já trabalhando, né, e já adquirindo neste momento desse trabalho do projeto, assim, parte do conhecimento da parte nutricional. E achei muito importante, sim, eles já estão envolvendo as famílias, né, provocando, né, permitindo o resgate dos alimentos. Então, assim, os alimentos caseiros, aqueles alimentos que a mãe preparava, a avó, enfim, é o bolo caseiro, são os biscoitinhos. Então, assim, é muito importante, né? Então, assim, resgatar toda essa parte de alimentação que é uma alimentação saudável, né? Que não é um alimento ultraprocessado. Que alimento tem um nome só. É verdade. É verdade. E nós, nutricionistas, já podemos começar comemorando, né? Muito obrigada, Jane. Muito obrigada, Inês. E até a próxima semana. Uma boa tarde para você. Em Cachoeira do Sul, a segunda-feira é de sol com nuvens, sem possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 31 graus hoje. Na terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 31 e 27 graus. Quarta-feira também de sol e nuvens durante a manhã, à tarde muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 28 graus e máxima de 31. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens hoje na maior parte do Rio Grande do Sul. Com o aumento da temperatura, a tarde promete ser abafada devido ao ar quente e úmido. Áreas de instabilidade avançam pelo estado, porém previsão de chuva só para amanhã. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, também 24 graus. Hoje nós recebemos mais um vereador eleito aqui em Cachoeira do Sul. Ronaldo Trojan foi eleito com 1.082 votos. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer falar com vocês. Com certeza, o prazer é nosso. Trojan,
você já foi vereador em 2005, depois se elegeu a vice-prefeito na chapa do Gnat, na época, e agora voltou como vereador. Fala um pouquinho da tua trajetória para a gente que a gente possa te conhecer um pouco mais, saber o perfil de todos os vereadores. A gente está fazendo entrevista com todos e agora contigo. Perfeito. Bom, eu nunca militei muito, né? Tem gente que já faz política desde de jovem, de criança, né? Eu sou comerciante e um certo dia, né, meu amigo Gnat foi lá no meu estabelecimento comercial e me convidou para eu me filiar ao PMDB e depois para eu ser candidato a vereador. No início eu não gostei da ideia, né? Não, só Gnat, eu até porque eu sabia que o Dr. Gnat seria candidato a prefeito novamente. Eu disse, Gnat, eu até te ajudo, né? Mas eu não gosto muito de política e tal. E ele me insistiu com a minha família, né? Fizemos até um almoço um dia lá em casa, né? Que meu pai ainda era vivo, todos meus irmãos, e achei por bem daí entrar na política, ser candidato, e tive a felicidade, né? Na primeira inserção minha na política, já consegui 900 votos naquela época, Darcy. A nossa Câmara era só de 10 vereadores, né? 10. Eu fui o que entrei com menor quantidade de votos, 900 votos. E depois, acho que fiz um mandato bom, né? E veio o convite também do Gnat para eu ser vice-prefeito juntamente com ele, onde, novamente, estivemos êxito, né? Na campanha e acho que também fiz um trabalho bom. Depois, na eleição passada, não essa última, eu fui candidato a prefeito. Infelizmente, dessa eu perdi para o então nosso querido prefeito Neron Viegas, né? E agora, então, eu achei por bem, né, juntamente com o meu partido, eu fazer um recomeço e pleitear aí a Câmara e, de novo, consegui êxito aí com 1.082 votos. 1.082 pessoas que acreditaram que você pode fazer uma mudança, porque inclusive a abstenção nessa campanha em todos os municípios do Brasil foi tremenda. Uma renovação na maioria das câmaras. Aqui você vê isso, Trojan? Aqui as pessoas não estão satisfeitas primeiramente com a política, Darcy, né? E depois com os próprios políticos, né? Há uma desilusão, não é? Uma desilusão e uma descrença, né? Sim. As pessoas quase não estão mais acreditando que aquele político, aquele vereador, aquele prefeito, o deputado, consiga resolver os problemas, né? Na verdade, hoje os políticos fazem muitas reuniões, mas decisão que ataca os problemas, isso quase não tem acontecido. E aí cria aquele descrédito, né? Então, eu acho que essa eleição deu um aviso, né, para os políticos e para a política. Ou a gente muda, ou a coisa vai ficar muito pior, né? Exato. E até mesmo porque aquela multa, Darcy, né, de não ir votar, né? Se eu não estou enganado, acho que não custa nem R$5. Não, nem Ela isso. É muito pequena, né? Então, o que acontece? Supõe se alguém tem lá, falar na Quinta da Boa Vista, por exemplo, e tem que votar aqui no centro, e pagar só um ônibus, por exemplo, ela assim, eu não vou votar hoje, tá? Tem alguma outra atividade, né? E deixa de fazer esse papel importante, né? Que eu acho importante a votação, né? Eleger. A gente sempre brinca, né? Primeiro, se não tem aquele candidato ideal, o candidato dos sonhos, vote no menos pior, né? A gente sempre diz assim, é uma linguagem bem vulgar, mas essa é a realidade. Nós temos que ter aquela opção, né, que possa realmente representar o cidadão ali na Câmara de Vereadores. É verdade. Quais são as bandeiras de Trojan? São muitas, né? Eu acho assim, que é muito difícil a gente dizer assim, eu vou trabalhar pela saúde, pela educação, até porque eu também, né, sou professor e tudo mais. Tem tantas coisas, a cidade hoje é tão carente, né? E eu acho que o vereador tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Se entrar uma matéria tributária, de orçamento, ele tem que ter um conhecimento. Se entrar uma matéria na Câmara, por exemplo, com relação ao nosso interior, que está atirado, né? Está muito desgastado, com chuva, sem estrada, sem saúde, o vereador também tem que estar lá. Na verdade, eu quero ser a ponte entre a comunidade e o executivo. Porque a gente sabe que é lá no executivo que estão os problemas, lá eles que têm o poder de resolver. O vereador serve de intermediário nessa relação. Bom, pelo que tu me disseste, o Gnat foi o padrinho
né, na política de Ronaldo Trojan. E hoje ele volta em outra sigla, a prefeito da cidade. Como é que é esse relacionamento? Como será esse relacionamento entre Trojan, na Câmara de Vereadores, por outra sigla, né, a Gnatti é do PDT, e o Trojan do PSB? Como que será essa relação de vocês agora? Da melhor maneira possível, É né? mesmo? Com certeza. Até porque nós não se elegemos só pelos nossos partidos, né? Nós se elegemos pela cidade. Sim. Né? A cidade tem que estar em Assim primeiro que lugar. deve ser, na Assim que verdade. deve ser. Obviamente que se o Gnatti fizer alguma coisa que a gente não concordar, eu não vou só primeiro chegar na tribuna, né, chegar a criticar ou a pessoa. Primeiro, eu acho que as pessoas de bom senso, as pessoas que querem ajudar, primeiro tem que chegar lá, faz uma visita com o Gnatti. E como eu conheço o Gnatti, que ele gosta de conversar, vou lá tomar um café, nem que seja à tarde, lá com ele, que ele vai comer aquele pãozinho d'água tradicional das 16 horas. Eu vou lá fazer uma visita rapidinho. Gnatti, isso aqui eu acho que está errado, isso aqui eu acho que pode ser melhorado, né? Porque o vereador, ele não só pode dizer assim, sim ou não, ele pode melhorar o projeto, né? Sim. E eu quero fazer esse trabalho, até porque eu já conheço bem o executivo, conheço as nuances da prefeitura, eu acho que eu posso contribuir. Eu acho que esse é o trabalho que eu quero fazer a partir do dia 1º de janeiro. Claro. O PSB, o teu partido, o Partido Socialista Brasileiro, defende um novo pacto federativo em que os impostos arrecadados na cidade fiquem na cidade para investimento em saúde e educação. Diante do nosso contexto político de crise, você acha que isso vai ser possível? Qual é o plano de vocês para isso? Não depende só de nós, só Claro. de Cachoeira, né? É uma coisa a nível nacional. É. Dificilmente o governo federal, Darcy, vai querer repartir o bolo, né? Exato. Porque as fatias já estão cortadas, né? Vai ser difícil assim, ó, por que o governo federal vai querer abrir mão disso, né? Dificilmente, né? Então, só que a gente, nosso partido, não acha legal, não acha justo, né? O prefeito tem que estar saindo do seu município, chegando lá de gabinete, em gabinete com o chapéu na mão, né? Quase que pedindo aquilo que é de direito nosso, né? Nós gostaríamos que aumentasse o nosso índice de retorno, tanto de ICMS quanto os impostos federais, né? Sim. Hoje o grande fatia do bolo está ficando lá em Brasília. Nós gostaríamos que ficasse mais aonde realmente se faz o dia a dia, que é nos municípios. O que a população cachoeirense pode esperar do vereador Ronaldo Trojan a partir de 2017? Muito trabalho, né? Muita transparência, e eu quero ouvir, né? As pessoas sabem onde me encontram, meu gabinete vai estar à disposição, me procurem, eu quero ser aquilo que eu falei anteriormente, eu quero ser aquele intermediário. Tem um problema? Chega, vamos conversar, vamos dialogar e vamos procurar resolver. Também não adianta só fazer reuniãozinha e não resolver. Sim. Nós temos que dar fim. Onde é que tem um problema, vamos terminar com ele, né? Fazer o melhor possível para a nossa comunidade. Sim, a população também, a grande parte da população, às vezes confunde também o papel do vereador, que é de fiscalizador do executivo, de projetos de lei, legislativo, né? Ele tem o poder legislativo e não assistencialista. Há um pouco dessa confusão, você viveu isso durante a tua gestão em 2005? Com certeza, né? As pessoas acham que o vereador ele tem que estar pedindo luz nos postes, tem que estar pedindo por causa do buraco, né? Essa é a função do executivo. É claro que eu não vou me negar, de repente, de receber um cidadão que, de repente, está ali 2, 3, às vezes 1 ano esperando alguma ação da prefeitura e a prefeitura não faz. Aí que eu digo, me procure que eu vou chegar lá, ou com o prefeito Gnatti, ou então com os seus secretários, né? Para a gente ver se a gente consegue amenizar esse problema desse cidadão. Eu acho que essa é a função do vereador. Como um mediador, no Como caso. mediador, né? E, obviamente, também, né? Eu sou de um poder independente. A Câmara é um poder, o Executivo é outro. Nos cabe fiscalizar e isto, obviamente, a gente vai fazer com uma maior serenidade, com uma profissionalização que precisa para esse tipo de coisa, né? Então, o Gnatti é meu amigo, não quer dizer que a gente vai só dar o tapinha nas costas e deixar passar. Claro. Não, vamos cobrar com aquilo que realmente tem que ser feito. Tá certo. Ronaldo Trojan, muito obrigada pelas tuas informações. Sucesso, parabéns pelo teu novo mandato e a gente espera que a tua gestão, juntamente com os demais vereadores e o prefeito Gnatti, seja verdadeiramente boa para a Cachoeira do Sul. Eu que agradeço a oportunidade e quero desde já, né, me colocar mais uma vez à disposição. Procure o Ronaldo Trojan, estarei sempre de portas abertas lá no nosso gabinete, na Câmara, para atender a população. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. Nós ficamos por aqui, uma ótima tarde para você, obrigada pela tua companhia. Tchau.